Hoje é 30 de maio de 2019, são 10 horas e 20 minutos. O escriba pode furtar algum tempo ao trabalho para examinar os dois matutinos que lê diariamente, porque é preciso que estejamos bem postos na atualidade das coisas. O escriba se proíbe de falar sobre o presidente da República. Chega. Ele não vai tomar a atenção deste redator, mas com predominância. Apenas há aqui uma notícia de que ele cometeu uma imprudência e talvez uma maldade com os nossos vizinhos, aqui até, japoneses, quando saudado por um jovem japonês, dia desses, até brincou, pequenininho, né? Pequenininho, né? Coisa muito feia. Muito feia e depois não há concurso comparativo. De repente, se houver comparação de tamanho dos pequenininhos e dos grandes, o brasileiro perde. Perde feio. Há aqui uma reportagem na Folha sobre isso. Alguém se deu ao trabalho de tecer uma certa dose de comparação entre os tamanhos. Os tamanhos dos nossos pedúnculos em função de outras raças. E esse alguém chegou a uma conclusão que não é muito meritória para os machos brasileiros. Então, deixe-se Bolsonaro ao lado e apenas deixando fixado também que a inspiração do presidente foi ruim. Isso pode até provocar uma crise, justificando uma reação a um protesto da embaixada japonesa no Brasil. Cuidado com isso. Vamos aqui. O jornal O Estado de São Paulo continua bem educado, discreto e pundonoroso quanto a questões de natureza sensual ou sexual. Este redator ontem recortou da Folha quase uma página correspondente a empresas que estão oferecendo auxílio para a estimulação de orgasmo nas mulheres, cursos muito frequentados, aliás, e com comentários fogosos naquela página e com uma foto de uma moça muito atraente, que seria uma das organizadoras daquele tipo de aprimoramento da cultura. Isso vai dar samba, porque desse pedaço a pornografia ou a pornofonia ou ao culto da erotização, a diferença é muito pequena. O escriba nem conseguiu ler aquela página inteira e não vai fazer propaganda daquilo, mas recortou-a para os seus arquivos, que são implacáveis. Este escrevinhador tem centenas de recortes de jornais, alguns amarelecidos já de 50 anos atrás, arquivados religiosamente em gavetões neste escritório, e faz o episódio com que o redator se lembre de ter visitado certa vez a residência de um ex-ministro da Justiça e, ao
autor de uma enciclopédia de direito que este escrevinhador tem por aqui em 92 volumes, se a memória não falha. Uma obra raríssima. O redator se lembra da obra e não se lembra o nome do ministro, mas foi visitá-lo em casa. Este, hoje ancião no estudo e ensino de direito penal, era bem jovem e se encantou com aquele salão, aquela sala enorme, onde o ministro mantinha os seus arquivos. Aqueles gavetões de aço com centenas e centenas de artigos jurídicos, de retratos, de entrevistas, enfim, daquilo tudo que permitiu a ele fazer aquela obra que é única no gênero no Brasil. Quem se lembrar do nome dele, que recorde ao Paulo Sérgio qual é, porque o nome dele lhe falta, talvez até um bloqueio ocasional em razão da impressão potencialmente extraordinária que aquela cabeça jurídica excepcional provocou no jovem estudante de direito. Mas o escriba guardou aquele artigo, sim, aquele que viu na Folha. Além da reflexão do presidente da República, tudo pequenininho aí, mas que cabeça de bagre tem a nossa presidência de fazer um comentário desse tipo frente a um habitante da nossa pátria, um visitante, quiçá, um brasileiro, talvez, um mestiço entre Brasil e Japão, quem sabe, um Nisei, Sansei, aquelas classificações que são teoricamente postas, inclusive, na diplomacia dos dois países. E cabeça de bagre, esse nosso presidente, fazendo uma brincadeira desse estilo. Nem Trump, com toda a sua troncuda compleição, é capaz de chegar a isso. Mas tudo pequenininho aí, afirma ou afirmou o presidente da República. Depois aparece abaixo o artigo de Contardo Caligares, que é competente intelectual e às vezes até mesmo um gracioso articulista ácido nos seus comentários, como o que fez respeitantemente aquelas manifestações esdrúxulas do presidente da República. Tudo pequenininho aí, falou Bolsonaro ao nosso compatrício japonês. A seguir a acontecer. Mas o que interessa mesmo ao cronista, a este velho redator de direito penal, nem mesmo é essa esdrúxula, injustificável afirmativa de que o aumento de presos evita o cometimento de crimes, que é um pressuposto absolutamente extravagante. Não é isso, não. O escriba marcou, a página marcou e a perdeu. É que a Folha traz uma espécie de
carta de leitores, em que coloca manifestações de uns poucos leitores, sim, ou frequentadores do jornal, a tecer um outro comentário a respeito de notícias divulgadas. Hoje, quinta-feira, 30 de maio de 2019, está aqui, painel do leitor. Página A3. O recorte de um comentário de Luiz Antônio F. Gonçalves. E isto chamou a atenção deste velho professor de processo penal, porque esse comentário é de um juiz, de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi aluno deste escriba quando este escrevinhador se dava ao luxo de tecer alguns comentários em latim, porque o latim é bonito e dá prestígio a quem o conhece parcial ou plenamente. É de um juiz desembargador, Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves, que é professor de direito hoje e que tece observações sobre um artigo ou uma notícia de que uma ex-juíza cumpre pena por corrupção em prisão das Estrelas de São Paulo. Isso saiu em Poder no dia 29 deste mês. E o eminentíssimo desembargador comenta: temos 18 mil juízes no país, menos de 0,50% é o índice de juízes denunciados e condenados por corrupção ou outro crime a cada 2 anos. Felizmente é pouco comparativamente a outras instituições. Esta digressão chamou a atenção deste escrevinhador de Direito e Processo Penal, porque é de Luiz Antônio F. Gonçalves, ex-desembargador competentíssimo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que este velho criminalista conheceu o menininho, garoto, como seu aluno no 5º ano de Direito, numa universidade conhecida, e sentado na sua carteira, e quando se lhe perguntou o que você vai ser quando crescer, o jovem respondeu: eu quero ser juiz. E o foi. Um juiz competentíssimo, perante o qual, uma ou outra vez, este velho criminalista se curvou, graciosamente, quem sabe, no sentido de o cumprimentar. E Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves reivindica a pequenez da estatística correspondente a juízes condenados por crimes praticados no país. Juízes e juízas, não nos esqueçamos das moças. Isso acontece rarissimamente, mas acontece a delinquentes, a padres, a pastores, a pais
e mães de santos e aos próprios santos e santas, eminentíssimo desembargador, lamentavelmente, às vezes a criatura humana se descompõe, perde o equilíbrio, é tentada pelas moedas de ouro ou é perseguida pelas paixões. São raríssimos os episódios, com certeza, em que um juiz ou uma juíza elevado, dá-se preferência ao masculino ainda, elevado a delinquir, às vezes episodicamente. Já houve hipótese de eminente magistrado se apaixonar e, dentro das tendências apaixonantes, praticar aquilo que se chama hoje de feminicídio. Feminicídio já houve, sim. Já aconteceu, episodicamente e rarissimamente, mas faz parte da falibilidade da natureza humana. Este escriturário do direito penal, já aos 84 anos, e procurando se manter restritamente dentro das paralelas da legalidade e do comportamento ético, já dividiu os nossos chamados pecados em 3 qualificações o pecadinho, o pecado e o pecadão. Os 2 últimos são terríveis. O pecadinho, acredito, escriba, que os anjos e santos os cometeram em multiplicidades. Portanto, a minha apreciação positiva quanto ao fato do juiz desembargador Figueiredo Gonçalves estar vivo bastante e ainda participando da nossa vida em coletividade. O milagre é este, escriba, estar ainda razoavelmente lúcido para localizar a assinatura do moço, porque moço ainda é, nesta sessão painel do leitor, e lhe mandar um abraço muito apertado, igual àquele que gostaria de dar em todos os juízes que perfilam a nossa magistratura e outras, porque a tarefa deles é sangrentamente difícil e infinitamente emocionante, exigindo uma preservação enorme da vigilância que se deve ter quanto à conduta perante as provocações da comunidade. O resto é resto. Um abração ao moço Figueiredo Gonçalves, pequenininho na folha, pequenininho, mas grandemente interessado naquilo que acontece à volta. O meu abraço apertado. O resto é resto. E la nave va.